Hoje vamos embarcar em uma jornada pelo Sistema Solar. Se preparem para descobrir os mistérios e as maravilhas que nos cercam. O Sol. O Sol é a estrela mais próxima da Terra, a aproximadamente 150 milhões de quilômetros. É a responsável por manter todo o Sistema Solar em sua integração gravitacional. 8 planetas e os demais corpos celestes, que o compõem como planetas anões, asteroides e cometas. A composição do Sol é de 74% de hidrogênio e 24% de hélio, sendo o percentual restante formado principalmente por oxigênio, carbono e ferro. Toda a energia produzida pelo Sol é proveniente do processo de fusão nuclear decorrente das grandes temperaturas do seu núcleo, cerca de 15 milhões de Kelvin, e de sua enorme pressão. Consequentemente, nossa estrela é capaz de converter átomos de hidrogênio em hélio, e os números são incríveis. A cada segundo, o Sol funde cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, convertendo parte dessa massa em energia, na forma de ondas eletromagnéticas, como os raios gama. Ao todo, o Sol consome cerca de 4 milhões de toneladas de sua massa por segundo, uma taxa mais do que o suficiente para mantê-lo brilhando pelos próximos 6 ou 7 bilhões de anos. Estrutura física do Sol. O Sol pode ser dividido em partes com diferentes propriedades físicas. Primeiro, o núcleo, onde ocorrem as fusões nucleares e o processo de nucleossíntese, representando cerca de 25% da massa do Sol, onde a radiação eletromagnética produzida pelo núcleo é refletida por muitas vezes, e essa leva milhares de anos para escapar do seu interior. Zona convectiva, uma camada instável que transmite calor por meio da convecção. Nessa região ocorrem erupções solares. Fotosfera, a camada mais externa do Sol, e com base nela que toda a luz solar é irradiada. A fotosfera tem cerca de 100 km de espessura. Cromosfera, uma camada de baixa densidade, que marca a transição entre a atmosfera solar e a coroa solar. Coroa, uma aura de plasma que permeia milhões de quilômetros ao redor do Sol. Sua temperatura pode chegar a 1 milhão de graus Celsius. Acredita-se que essa temperatura surge em razão do intenso campo magnético do Sol. Mercúrio é considerado o menor planeta do Sistema Solar desde o rebaixamento de Plutão a planeta anão. É o planeta mais próximo do Sol. Mercúrio tem um diâmetro equatorial de 4.879 km. Mercúrio está a uma distância de 57.910.000 km. O seu período de rotação dura aproximadamente 59 dias. E o seu período de translação dura aproximadamente 88 dias terrestre. A temperatura média devido à alta variação térmica, o planeta possui uma temperatura média de 179 graus Celsius. A composição da atmosfera, por estar tão próximo do Sol, a atmosfera de Mercúrio é bem estável e fraca se comparada com a da Terra. Em geral, possui gases como hélio, sódio e oxigênio, com predominância dos dois primeiros. Seu nome deriva do deus Mercúrio, um dos mensageiros dos deuses na mitologia romana. As primeiras observações com telescópios datam de 1610, e Galileu Galilei fez as primeiras constatações. Mesmo estando próximo do Sol, sondas espaciais encontraram gelo em Mercúrio. As temperaturas no planeta podem atingir 420 graus Celsius de máxima e menos 173 graus de mínima, sendo o planeta com a maior oscilação térmica do Sistema Solar. Vênus. O planeta Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar. Sua estrutura rochosa se assemelha muito à da Terra, com camada superficial de rochas, manto e núcleo. A atmosfera de Vênus é composta principalmente por dióxido de carbono, gás responsável por manter as temperaturas desse planeta elevadas. Na superfície, as médias são de 475 graus Celsius e não se alteram ao decorrer dos dias ou dos anos. A superfície de Vênus é caracterizada por planícies, morros, estruturas vulcânicas e crateras. A composição básica do planeta é formada pelos elementos silício, alumínio, magnésio, cálcio, ferro, urânio e enxofre. Tem uma estrutura muito parecida com a da Terra, com manto e núcleo. O elemento predominante em sua atmosfera é o dióxido de carbono. Por conta do brilho refletido, Vênus é observado a olho nu da Terra. Vênus demora 243 dias para dar uma volta em torno de si mesmo e 225 dias para dar uma volta em torno do Sol. Vênus recebeu esse nome em homenagem à deusa romana da beleza e do amor. A idade estimada da superfície de Vênus que se conhece atualmente é de 150 milhões de anos. Apesar de ter um núcleo ferroso semelhante ao da Terra e seu campo magnético é mais fraco do que o do nosso planeta,
Isso se deve à lenta rotação desempenhada por Vênus. É o planeta com maior brilho do sistema solar, uma vez que reflete aproximadamente 70% de toda a luz solar que chega até ele. Vênus foi o único planeta nomeado em homenagem a uma deusa. Os demais planetas, com exceção da Terra, recebem nome de deuses masculinos. Galileu Galilei foi o primeiro a observar que Vênus tinha diferentes fases de iluminação, assim como a Lua. Por causa disso, ficou provado que aquele objeto orbitava o Sol. Vênus está a uma distância do Sol de 108 milhões de quilômetros. Vênus possui um diâmetro de 12.103 quilômetros. Planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. A sua formação ocorreu há bilhões de anos, assim como a existência de vida aqui. Algumas teorias explicam sua origem como a teoria da nebulosa solar. O planeta Terra também é conhecido como planeta azul ou planeta água. Tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água. A existência dessa substância em seu estado líquido, justamente a presença de oxigênio e a capacidade de reciclar gás carbônico fazem da Terra um planeta com características únicas. O planeta Terra tem aproximadamente 12.756 mil quilômetros de diâmetro e está a uma distância de cerca de 149.600.000 quilômetros de distância do Sol. Tem apenas a Lua como satélite natural. A rotação da Terra diminui gradualmente, contudo de maneira praticamente imperceptível aos seres humanos. Essa diminuição é de aproximadamente 17 milésimos a cada 100 anos e provoca o aumento da duração do dia. A Terra não foi nomeada segundo o método romano. Estima-se que a formação da Terra aconteceu aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. A teoria mais aceita atualmente sobre a origem do Sistema Solar e, consequentemente, do nosso planeta é a teoria da nebulosa solar, proposta em 1644 por René Descartes, reformulada em 1775 por Emmanuel Kant e posteriormente em 1796 por Pierre-Simon de Laplace. Essa teoria acredita que os planetas do Sistema Solar, entre eles o nosso, formaram-se a partir do colapso de uma nuvem que estava rotacionando em alta velocidade e contraiu-se. Acredita-se que o Sol foi formado a partir da concentração central da nuvem e os planetas a partir das partículas remanescentes. Algumas teorias acreditam que a vida surgiu na Terra 1 bilhão após a sua formação. Então galera, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreve aí no canal para dar uma moral pra gente. Lembrando que vídeos como esse de curiosidades são lançados toda semana. Então até a próxima!